foi atípico, não é? Um ano atípico, nós trilhamos esse caminho logístico, trilhamos os nossos estudos, nos adaptamos, não é? Nós tivemos novas realidades e você, querido aluno, trilhou junto comigo esse caminho logístico. Muito obrigado. E 2021 chega com essa esperança, expectativa, e nós hoje temos 2 objetivos aqui. Vamos tratar de 2 pontos importantes de tendência na gestão da cadeia de suprimentos. Um que está relacionado à gestão do relacionamento com clientes, muito tranquilo para a gente lidar com isso. Que tendência boa é essa, né? Que tendência muito próxima de nós. E o segundo ponto aqui do nosso objetivo é trabalhar com vocês logística global, né? Então, nós vamos mergulhar neste estudo, né? Trabalhando estas realidades. Primeiro, pensar com vocês que a gestão do relacionamento com clientes, ela e se faz extremamente importante. Quando nós pensamos, e o plano de fundo do nosso estudo aqui são as tendências na cadeia de suprimentos. Então, eu tenho tendências. E qual é a tendência? Uma gestão da cadeia de suprimentos que esteja conectada com o cliente. E isso é importante e interessante, já que se eu tenho agora uma cadeia de suprimentos totalmente conectada à minha empresa, tá aí o Fabrício, que lida muito com logística, né? Então, aí vocês, Francisco, que tem experiência, e todos vocês têm experiência no que diz respeito à gestão com o cliente, porque, de fato, nós somos clientes. É importante notar que se nós, como clientes, temos necessidades cada vez maiores, quando nós trazemos isso para uma gestão de relacionamento com clientes, pensando na cadeia toda de suprimentos, a exigência é muito maior. E é extremamente importante. Se eu consigo hoje, então, ter uma efetividade na minha gestão da cadeia de suprimentos, certamente eu tenho que passar pelo fio condutor de um bom relacionamento, de um bom gerenciamento, de uma boa gestão daquilo que é meu cliente. Então, essa boa gestão de quem é o meu cliente, o que ele precisa, qual é a sua dificuldade, o que eu posso ajudá-lo, como personalizar, faz com que a gestão da cadeia de suprimentos, atrelada a uma boa gestão de relacionamento com clientes, cada vez mais sejam 2 princípios e 2 fatores que vão caminhar juntos. Então, quando nós pensamos em logística completa, quando nós pensamos numa tendência da gestão de cadeia de suprimentos, a gestão ela tem que ser 360. Mas não só pensando na área de vendas, do marketing, do atendimento, mas a ideia é que o CRM, né? O Customer Relationship Management, a gestão de relacionamento com o cliente, ela vai além do que isso, né? Então, hoje, quando nós conceituamos essa ideia de gestão de relacionamento com o cliente, nós pensamos no desafio de apoiá-lo, sustentá-lo, verificar suas necessidades. E a pandemia global revela novos desafios nesse relacionamento. Então, criar estratégias, buscar essa proximidade, não é? Buscar aquele princípio profundo de parceria com o cliente, ela é primordial. Então, se nós temos, e a tendência é ter um sistema de CRM, né, atrelado à gestão da cadeia de suprimentos, mas não fazer só desse sistema um sistema que vai trabalhar dados, mas ir além, não é? E, indo além, eu consigo gerenciar melhor toda a minha cadeia de suprimentos. Olha, a gestão da cadeia de suprimentos e a gestão do relacionamento com o cliente. E aqui nós estamos vivendo, né, princípios novos.
temos novidades, não é? Eu preciso, nesse ponto aqui, até tocar em um assunto que é a nova Lei Geral de Proteção aos Dados, não é? Vocês notaram, né, em agosto de 2020, né, setembro, ali agosto, setembro, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção aos Dados do Brasil. E por que nós estamos falando em dados? Porque a gestão do relacionamento com o cliente, né, dentro e atrelada às necessidades da gestão da cadeia de suprimentos, elas vão cruzar dados. Esses dados são os dados do pedido, os dados do movimento, os dados de venda, os dados de produção, os dados de relacionamento, os dados de perfil. E qual que é o desafio hoje? É entregar cada vez mais, claro, e por que citei a Lei Geral de Proteção aos Dados? Porque quando se trabalha com dados, hoje é preciso ter muito cuidado. Os dados, inclusive, são a maior ferramenta que as empresas podem ter. Os dados de cliente, os dados de relacionamento, os dados, né, são uma ferramenta hoje importantíssima. Não é? Então, quantos ataques hackers nós temos visto em empresas para justamente pegar esses dados? E esses dados do relacionamento com o cliente, os dados da cadeia de suprimentos específicos ali a cada cliente, são informações importantíssimas, valiosíssimas. Empresas aí, não é? Nem sempre a gente fica sabendo de tudo, sobretudo quando há ataque hacker, mas tem pagos muito dinheiro para resgatar dados, até por questão de funcionamento, etc. Então, um grande desafio atual é valorizar as informações e a integração de dados e fazer dessas informações uma condução personalizada, cada vez mais uma condução perfeita, personalíssima, cada vez mais um detalhe que vai trazer individualidade. Então, o cliente, dentro de um processo produtivo, não é mais um cliente, mas ele é alguém que foi e teve suas necessidades personalizadas. De onde nós pegamos essa ideia? Nós pegamos essa ideia do perfil que nós coletamos com o cliente. E é evidente, você está notando aí que você agora tem que aceitar se você quer que os seus dados sejam compartilhados, né? Então, a famosa política de cookies, né? Então, quando você clica em algum lugar, não é? Todo mundo vai ver, os seus dados vão ser compartilhados e você, cada vez mais, tem aí uma navegação personalizada. Você tem uma navegação personalizada. E essa talvez seja a palavra-chave para a logística desse momento 2021, hashtag Vem Vacinas, pós-pandemia, que é uma logística que trabalha personalização, que trabalha uma efetividade na leitura de dados. Um bom sistema de gerenciamento, de relacionamento com o cliente, ele vai cruzar essas informações e vai possibilitar trabalhar os meus grupos. Então, nós temos cada vez mais clientes de um grupo setorizado, de outros grupos, isso vai continuar, a tendência é essa. Eu consigo prever o perfil de cada cliente e, com as novas tecnologias, nós vamos conseguir essa informação com muito mais velocidade, com muito mais precisão. Então, os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente estão aí para trazer e realizar esse apoio dentro desse aspecto produtivo. Chegando na reta final aqui no que diz respeito da cadeia de suprimentos e nos desafios com essa questão da gestão do relacionamento ao cliente. A ideia logística é produzir no lugar certo, no tempo certo, no mínimo custo, disponibilizar o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, e eu diria, acrescentando aqui, gestão da cadeia de suprimentos para a pessoa certa, para o cliente certo.
para o cliente específico. Então, quantas cadeias de produção não estão se mobilizando e quantas produções não têm se modificado, porque tem que atender cada vez mais o público personalizado, de um nicho específico, de uma atuação específica. Então, esse talvez seja o desafio. Produzir a quantidade certa, no lugar certo, no tempo certo, no mínimo custo para a pessoa certa. Determinando o que, quando, onde, o que, quanto e onde armazenar, quando e como produzir, distribuir e etc. Talvez esse seja o desafio desse relacionamento do cliente e da gestão na cadeia de suprimentos. Neste momento, chama a sua atenção para lá na página de número 169 do seu material, você vai encontrar duas questões para você colocar em prática aqui esse conceito da gestão do relacionamento ao cliente. Eu gostaria que você pensasse, olha só, no segundo exercício. Veja só que coisa interessante. Avalie o seguinte cenário hipotético. Durante o último semestre, a empresa fictícia Megatrends, que atua no setor de vestuário, foi bombardeada por feedbacks negativos dos clientes, descontentes com a qualidade dos tecidos, de roupas que compraram. Estou lá na página 169. Em posse dessa informação, a diretoria se reuniu com seus principais fornecedores, transmitindo o conteúdo dos feedbacks. Cara aluno, aluna, imagine que você é o diretor responsável por qualidade e deve conduzir a empresa para uma resolução positiva nesse caso. Em posse desses dados, que é de maneira fictícia, dados do gerenciamento do relacionamento com o cliente, dados da gestão da cadeia de suprimentos, o que você faria? Então, percebeu? Nós temos uma situação, uma loja de vestuário, começou a receber feedbacks aí dos clientes, compraram a roupa e viu, o tecido não é assim. Uma reunião, reuni os feedbacks, chamei meu fornecedor e nós estamos aí nessa reunião. Pense nisso para aplicar essa ideia. Quais soluções você traria? Você pode agregar valor aí a esse conteúdo do capítulo 14, gestão, a tendência na gestão da cadeia de suprimentos. Eu vou abrir aqui para os comentários e perguntas, enquanto nós já posicionamos aqui a segunda parte do nosso encontro hoje, né? Falei no início, nosso encontro tem dois objetivos, que é tratar da logística global. Nesse nosso segundo momento aqui, com esse plano de fundo da importância de uma boa gestão do relacionamento com o cliente, há um programa que eu gosto, é um desses programas documentais, assim, de campo, de entrevista, e etc. Minha filha também gosta bastante desse programa, que se chama A Hora do Café. A Hora do Café é um programa aí, de uma dessas redes, eu acho que está no catálogo da Globosat, e uma especialista em café, já trabalhou com café, de famílias que produzem café, não é? Ela sai pelo mundo aí na busca de pontos relativos aí ao café e coisas interessantes mundo afora, não só no Brasil, mas mundo afora. E eu chamo sua atenção porque, inclusive aí, informação, o café, depois da água, é a bebida mais consumida no mundo. Você pode falar assim, mas eu não tomo café. Mas olha a ideia da globalização. Você não toma, mas o mundo, depois da água, toma café. É claro, tem muitas questões envolvidas nos tipos. Mas a ideia e os desafios da logística global são importantes. E por que eu me lembrei de vocês, queridos alunos? Num desses programas, estava ela lá, numa cafeteria na Europa, não me lembro agora exatamente que lugar da Europa, mas lá a cafeteria internacional servia aí diversos cafés. Café da Indonésia, café vindo
vindo de países asiáticos, outros países asiáticos, de país africano e também produto vindo do Brasil. Né? Tinha lá café do Brasil. E quais são os desafios da globalização, da logística globalizada? Eu posso, então, atender clientes no mundo inteiro. Então, eu posso ter aqui minha atividade de produção, distribuição, mas para clientes que estão em outros países. De fato, e chamo sua atenção que um dos desafios da política global, perdão, é porque estou com esse pensamento político aqui por trás. Um dos desafios da logística global, e que a pandemia nos revelou bastante, é que em momentos de uma crise de saúde, nós temos poucos fornecedores, poucos produtores. E eu, só para citar, eu acho muito engraçado. De fato, eu não tenho experiência no que diz respeito a questões médicas ou científicas de imunização. Mas é muito engraçado essa questão das pessoas pensarem na vacina produzida aí pelo Butantan com a China, ou a vacina produzida pelos Estados Unidos com a Inglaterra, ou a produzida pela Alemanha com outros parceiros. Eu acho engraçado porque vocês, queridos alunos logísticos, não vão me deixar mentir. No início do nosso ano de 2020, nós tratamos de um assunto que é um assunto aqui que é tendência na cadeia de suprimentos, e trouxemos aqui o caso prático da CIMED, que é uma produtora, uma empresa de produção de fármacos e remédios brasileira. E o CEO é o Alexandre. E qual foi o desafio dele? Há um remédio, um medicamento da CIMED, que eu gosto, inclusive, que é o Cimegrip. E revelo para vocês que 2020 eu não tive aquela gripe que eu tenho, aquela gripe anual, hein? Fica aí a observação. Mas um dos componentes do Cimegrip eu trouxe aqui para vocês, onde era a maior componente, o maior parceiro da CIMED chinesa, de Wuhan. Um terço dos ativos, dos medicamentos que nós tomamos, adivinha onde está a produção? De onde vem? Na China. Então é interessante as pessoas, né, pensarem assim de uma maneira, sei lá, é engraçado. Quando você tem esse background, vocês logísticos têm essa dimensão, né, e podem aprofundar, inclusive, esses estudos, né? Então, os medicamentos, né, se a gente for, pesquise lá quais são os medicamentos, de onde vem. Você vai perceber que muito pouco dos Estados Unidos a gente toma aqui no Brasil, viu? Né? E no mundo, maior parte do mundo. Né? Só para citar para você, mas um medicamento como a metformina, acho que é um medicamento aí da diabetes. Toda a produção dos ativos que tem, os remédios que utilizam esse medicamento, vem da China. E eu acho que as pessoas não estão virando jacaré. Feito esse parêntese, mas é um parêntese que tem um plano de fundo da globalização logística, do desafio que é você entregar um produto longe, atender o cliente longe, ter uma produção dividida, né? Então, ter essa questão da divisão de produção, são desafios que a logística global traz. Se a gente pudesse conceituar, e por questões didáticas eu trouxe aqui para vocês esse conceito, a logística global é a ferramenta que vai fazer o quê? Diminuir os custos da unidade por recurso. Vai estabelecer relacionamento.
vai constituir uma organização global de vendas. Então, a ideia da logística global é quando a minha empresa, eu tenho a minha produção e a produção alcançava Araraquara e região, mas agora eu vou alcançar clientes que não estão aqui. Eu vou alcançar clientes que estão em Londres, que estão em Paris, que estão em Los Angeles, que estão em Wuhan, na China, que estão no Nordeste. Então, o que eu vou buscar com isso? Preciso de relacionamento, preciso de expertise, de experiência, e preciso lidar com algumas questões que nós vamos pontuar neste próximo momento aqui. 3 pontos de desafios são importantes quando nós vamos expandir, então, e vamos começar a produção a ir para outros países. Os mercados e a sua heterogeneia, a adaptação dos produtos em mercados distintos e a alta complexidade do gerenciamento. Eu chamo a sua atenção aqui, essa ideia do mercado, é porque o mercado ele é heterogêneo. E o desafio é quando você vai se tornar uma rede global e aí toda a sua operação passa a ser global. É o desafio de enfrentar esse mercado cada vez mais competitivo. Não é? É adaptar o seu produto para um clima, para um lugar diferente. É gerenciar de longe, não é? Quando você expande, você tem essa situação. Eu ainda pensando nesse quesito, eu vi algo sobre uma reportagem sobre os treinadores, aí os coachings, e vi lá um coach de carreira, né? E a pessoa lá passou um trecho da reportagem. Ele era um empresário que ele vendia ali na sua empresa, mas ele via que ele precisava expandir. E o medo dele era o quê? Gerenciamento. Então, por isso que ele contratou lá a moça, era uma moça, para ajudar ele nessa vencer essa questão aí. Mas a complexidade de gerenciar uma rede global é alta, não é? A adaptação dos produtos em outros países é alta. Desculpa trazer esse assunto aqui e falar desses assuntos nos próximos encontros, pelo menos nesses últimos encontros do nosso curso, mas é porque está em curso aí um fator que é a logística das vacinas. E, veja, adaptar a vacina da Pfizer, que precisa de 70 menos negativo, nos Estados Unidos, não foi fácil, né? Então, em 30, 40 dias, eles pretendiam vacinar 40% mais, 50% mais do que eles estão conseguindo vacinar até o momento. Então, a adaptação de produtos, mercados cada vez mais fortes. São os desafios de uma rede global, não é? Desafios de uma rede dessa questão. Quais são as necessidades, né, das redes globais no que diz respeito aos suprimentos? Primeiro, a distância. Então, eu preciso alinhar, porque eu preciso, muitas vezes, ter parcerias, fornecedores diferentes, em pontos diferentes do globo, para atender, para suprir a minha produção. Então, a distância é um fator, mas é um fator onde a gestão e essa tendência global vai buscar minimizar. O segundo fator necessário para uma boa gestão global, no que diz respeito a suprimentos, é documentação, comércio exterior, alfândega. Por isso que cresce aí a operação logística alfandegária. Você que busca aí trabalhos nessa área logística, certamente você vai encontrar em algum ponto alfandegário essa necessidade. Então, busque informação nos postos alfandegários. Porque entrada e saída de cada país. E essa documentação, né? Que nós vamos, até no encontro que vem, tratar um pouquinho mais sobre isso, trade zone, sobre comércio exterior. Como eu preciso dessa expertise, né? Aqui, nós estamos vendo a alta do ICMS, mas não é em todo o país que existe ICMS. E aí, como funciona? Não é? Aqui, e aqui falo São Paulo, certamente teremos essa dificuldade.
Diversidade cultural. Então, essa a adaptação que o produto, que o serviço vai ter. Vocês sabem que, de fato, se você for tomar uma Coca-Cola, eu gosto de refrigerantes, né? É um mal aí que eu ainda não consegui vencer. Mas, se você for tomar uma Coca-Cola produzida para o mercado europeu, você vai perceber que ela tem um sabor diferente. Por quê? Porque culturalmente, aquele público, por conta da sua diversidade cultural, precisa daquilo. Se você for numa produção brasileira, tomar aqui nossa querida Coca, evidentemente você vai verificar que tem mais açúcar. Então ela é mais açucaradinha, porque a gente gosta. E isso é normal. E o quarto fator, a demanda dos clientes, né? Então, são necessidades globais de suprimentos. Por fim, para que a gente consiga aí trazer então essa realidade para a prática e dar exemplos de rede global, de algumas redes globais e de como a logística dessas redes tem impactado aí os seus negócios, eu trouxe aqui a lista da Forbes, né, das 20 mais valiosas empresas aqui, e eu queria compartilhar com você essa lista, mas antes de compartilhar, eu quero aí ver se você está atento aí, consegue matar quem são as 5 empresas mais valiosas do ano de 2020. Quem poderia dar exemplos aí, queridos alunos? Pode escrever no chat. As 5 empresas mais valiosas de 2020. Tesla. Fabrício aqui, ó. Boa. Não precisa dar exemplos assim. Amazon. Opa! Ó, tá mandando bem aí, ó. Fabrício, já está escrevendo. Legal, depois vou colocar a lista aqui já, para não ter suspense e para que a gente possa compartilhar. Eu vou depois compartilhar esse link com você, para você ter os critérios da Forbes. Peraí, não é, deixa eu compartilhar aqui já. Um site aberto, né? Tem os critérios, tá? E aí você pode compartilhar, né? Depois dessas informações. Eu vou direto nas marcas mais valiosas. Então, aqui, eu vou passando aqui as marcas, a gente vai comentando aqui. Desculpa, é um site da Forbes, mas com um link que não é o link original, mas está em português, por isso que eu peguei. E aí tem anúncio, né? Você me desculpa, deixa eu compartilhar aqui. Depois você pode observar os critérios, etc, etc aí. A primeira aí, empresa global, rede global, é a Apple, cujo valor estimado em 241,2 bilhões de dólares. Teve uma variação de 17% e teve em 2020 uma receita de 260,2 bilhões de dólares. Então, a Apple campeã aí. Depois você pode ver no link aí se teve variação, se alguém no passado foi campeão ou não. Segundo aqui, a Google, outra empresa global aí, de rede global, teve uma variação de 24% no ano, teve uma receita de 145,6 bilhões de dólares também
é da indústria tecnológica. Terceira empresa, também da indústria de tecnologia em 2020, 125,8 bilhões de dólares. Em terceiro lugar, a Microsoft. Em quarto lugar, até o Fabrício acertou aí, hein? Teve aí no chat acertando. Pessoas que acertaram. Mas eu queria chamar a sua atenção para a Amazon, porque o valor 135,4 bilhões, uma receita anual de 260,5 bilhões. Depois vocês veem o critério lá que a Forbes utiliza. Mas a variação foi de 40%. Então foi uma subida. A Amazon não era a quarta empresa global mais valiosa do mundo, de acordo com a lista da Forbes. Ela subiu, ela teve uma variação de 40% ao ano de subida, né? E uma receita de 260,5 bilhões de dólares também da área tecnológica. E muitos estão dizendo aí que é a empresa de logística e tecnologia que mais cresceu no mundo. E os dados mostram isso. O Facebook está em declínio, ele teve uma queda de 21%, teve uma receita em 2020 de 49,7 bilhões, também é da área da tecnologia, né, na divisão que a Forbes faz. Aqui, até que enfim, uma de outra área, né? Vocês percebam que os 5 primeiros colocados de 2020, área da tecnologia, não é? Ou atreladas a isso, a gente pode até, em um conceito ou outro, entender que o Facebook ou a Amazon trabalham com outras linhas, mas é tecnologia. Coca-Cola, que teve uma variação no ano de 9% em crescimento, uma receita de 25,2 bilhões de dólares, em sexto lugar. Em sétimo lugar, aí a Disney, né? Quem aí não passou por um anúncio do Disney Plus no Brasil, né? Entende aí por que a Disney aí teve uma variação em alta de 18% no ano de 2020. É uma empresa global na área de lazer e entretenimento. E aí você vai entender, e até a gente comentou aqui, como no início, aquela demissão, a Disney demitiu muitas pessoas, né? Parques fechados. Mas veja como uma programação pensada demitiu muita gente, mas atuou em outras áreas e teve um crescimento de 18%. Em oitavo lugar, outra empresa da área de tecnologia que teve queda de 5%, mas teve uma receita de 209,5 bilhões de dólares em 2020. Então, a receita muito alta, evidentemente aí você deve conhecer pelo menos alguém que tenha investido em algum tipo de equipamento, né? Talvez computadores, etc. Em nono, a Louis Vuitton, né? Você aí que gosta de artigos de luxo, tá aí a Louis Vuitton, um crescimento de 20%, uma receita em 2020 de 15 bilhões de dólares. E para fechar nossa lista aqui dos 10 mais, eu não poderia deixar de falar do McDonald's. McDonald's teve aí em 2020 100,2 bilhões de receita em 2020, um crescimento de 5% no ano de 2020. É o único da linha de restaurantes que está no top 10 da Forbes. E se você é morador aqui de Araraquara, já passou ali pelo McDonald's, talvez você tenha encontrado algumas filas aí e você entende esse crescimento. Chama sua atenção, eu sou gordinho, né? Vocês me desculpem falar de comida, mas o Burger King, ele nunca tinha entrado na lista da Forbes dos top 25, né? E entrou, depois eu vou mandar o link para vocês, o Burger King entrou. Eu não tenho tempo de passar a lista toda aqui, tem 100 empresas globais. Minha dica, devore essas empresas, elas estão precisando de profissionais como vocês, porque a logística global, a tendência é aumentar. Quero agradecer muito a presença de vocês, mas antes eu quero deixar aqui uma questão para a gente fechar esse nosso encontro do capítulo 15. Olha só que questão para você trabalhar durante a semana aí, nossos últimos
encontros aqui. A questão de número 2. Vamos imaginar que você é dono de uma fábrica de sapatos no sul do Brasil e, numa viagem aos Estados Unidos, foi conhecer uma feira de calçados, US, durante a visita. E aí você conversou, nananana, e surgiu a oportunidade para você expandir as vendas para os Estados Unidos. Como operador logístico aí, pensando em logística global, o que você pensaria? Onde você atuaria? Né? Deixe aí o seu, depois, durante a semana, pense nisso. A todos uma excelente semana, fiquem com Deus. Na semana que vem, a gente está terminando o curso aqui, durante a semana eu vou falar por mensagem, agora à noite, com cada um de vocês. Eu quero só estabelecer aqui alguns prazos e conversar individualmente com cada um. Então, eu vou mandar mensagens para vocês individuais. Capítulo 15, página de número 181, Augusto. 181, obrigado pela página aqui, 181. E aí eu vou chamar vocês aí agora, individualmente, por mensagem. Eu quero